Olá amigos da TVE, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o juiz do trabalho aposentado, Nelson Hamilton Leiria. Doutor Nelson, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do programa. É sempre uma alegria nossa participar para podermos conversar sobre as coisas da vida. Gaúcho de Porto Alegre? Gaúcho de Porto Alegre. O senhor nasceu ali na capital do Rio Grande do Sul, estudou, se preparou ali mesmo? A minha vida foi... Eu fiz meu curso de Direito na Unicinos, na Grande Porto Alegre, na cidade de São Leopoldo. Advoguei em Porto Alegre por, 15 anos. Daí sim que eu me preparei e passei a estudar para magistratura e acabei fazendo o concurso. Eu tenho o hábito de perguntar aos entrevistados um pouco da infância, porque ninguém esquece esse momento que talvez seja o mais importante da vida do homem e da mulher, né? Como é que foi a tua infância? Minha infância foi toda em Porto Alegre, numa realidade urbana que não existe mais, de brincadeiras na rua, de jogar futebol na rua com... As goleiras eram caixa de tomate, aquela que nem existe mais de madeira. E tinha espaço para isso, né? E tinha espaço e raramente passava um carro. Eu morava num arrabal de Porto Alegre, bairro de nome Navegantes. Então era diferente, era uma infância muito de rua, muito brincadeiras de rua, muito brincadeira de grupo. Foi uma infância tremendamente feliz. E aquele momento que a gente constrói amizades, que acaba separando pela distância, pelo ofício da profissão, mas a gente não esquece, né? Com certeza. Eu me lembro com muito carinho, amigos, alguns eventualmente até se conversam ainda hoje, mas realmente foi um momento muito importante para mim. E como muda rapidamente nessa questão urbana das grandes cidades, dos grandes centros como Porto Alegre, se a gente voltar naquele seu tempo de infância e voltar lá hoje? Hoje, quando eu vou a Porto Alegre, eu me sinto um visitante, dependendo do bairro, quase que um turista. Ainda quando minha mãe estava viva, eu ia com muito mais frequência. Agora fazem 8 anos que minha mãe faleceu, então me afasto mais. Hoje eu sou um turista em Porto Alegre, porque o Porto Alegre que eu vivi não tem, os clubes não têm. O Estado Olímpico não tem mais, então o meu Porto Alegre hoje não existe mais. Pois é, quando o senhor fala de Porto Alegre, eu me lembro daquele pôr do sol no Guaíba. Aquele pôr do sol. É um cartão de visita aquilo, né? É uma cidade encantadora. Aí no Porto Alegre, eu tenho o meu Porto Alegre que está no coração, das lembranças, tudo, mas eu ainda, eventualmente, dou um passeio em Porto Alegre e a tendência é passar pelos locais que eu vivi. Né? Doutor, o senhor falou no Estádio Olímpico, deduz que a paixão é pelo Grêmio. A paixão é pelo Grêmio. É uma paixão que eu trouxe de casa, é um presente que minha mãe me deu e frequentava quando guri o Estádio Olímpico. Aliás, sinto muita falta do futebol na nossa cidade. E a minha infância, a minha juventude, eu frequentei muito o Estádio Olímpico, sempre fui um péssimo jogador de futebol. Então, por incrível que pareça, eu arbitrava jogos treinos das escolinhas do Grêmio. Olha só. Isso é uma coisa que agora bem me lembro. Mas dizem que o cara que não rende jogando é do árbitro de futebol isso, né? Não foi um... não Se bem que hoje já as opções são outras, né? O cara às vezes se prepare muito para ser um árbitro de futebol, um juiz de futebol, como se diz. Agora, qual foi o momento do Grêmio que mais te marcou naquela vivência, assim, de acompanhar os jogos? O momento que mais me marcou. Parece uma história muito velha, mas o que eu lembro, assim, eu ainda muito jovem, que vibrei muito, que se fez muita festa, foi o heptacampeonato gaúcho do Grêmio. Isso foi, acho que coisa 67, 68, aqueles anos ali. Isso foi uma coisa muito marcante, que foi uma festa muito grande. Eu me lembro a gente esperando o Grêmio na ponte do Guaíba, que ele veio do interior do estado, ganhou um jogo no interior, então numa carreata em direção ao Estádio Olímpico. Isso é o que é mais marcante, assim, para mim. Tantas vitórias, tantas conquistas, mas essa foi a que eu me recordo
de forma mais... Além dessa paixão e desse espaço dedicado ao clube, no caso, aos jogos do Grêmio, na condição de torcedor, o senhor falou que também tinha aquelas brincadeiras de rua na infância. O que mais tinha como lazer para se fazer naquela época? A gurizada, como se diz no Rio Grande, ela dividia o ano em períodos, em tempos. Então, nós tínhamos o tempo do peão, nós tínhamos o tempo de bater carteira, que é bom explicar, que era, aqui parece que chama bafo, alguma coisa assim, né? Que era aquele jogo de bater as carteiras. Depois tinha o tempo, o que nós chamamos no Rio Grande da pandorga, que é a pipa aqui. Então o ano era mais ou menos dividido por tempo. De repente chegava a época daquele tempo. Então, mas eram todas brincadeiras coletivas de rua. A gente vivia muito agregado, é muito gregário o povo gaúcho, é muito de viver junto, viver em grupo. Eu gosto de recordar a infância com meus entrevistados, até para fazer um comparativo, e não é possível de fazê-lo, porque a infância de hoje, as crianças ficam presas nos apartamentos com poucos espaços para brincadeira. Na época não tinha creche, hoje tem, né? Era a realidade, não digo que era melhor, eu acho que cada um vive o seu presente e é feliz, mas era muito satisfatório, eu pelo menos tenho lembranças muito boas. E a escola? Muito bem, eu estudei inicialmente numa escola pública, no que na época se chamava do primário, que eram os 5 primeiros anos do fundamental. Depois eu fiz o que se chamava ginásio na época, que era no Ginásio da Paz, que era uma escola semelhante ao Barão de Blumenau. Era semelhante, comunidade evangélica e tudo mais. Foi a época que eu comecei com política estudantil, daí era aquela... Tem que lembrar aos que estão nos assistindo, que nós estamos falando em torno dos anos 70, 67, 68, 70, que era uma época de revolução no Brasil, né? Era uma época do regime militar, então a juventude tinha muito latente de fazer política, fazer grêmio estudantil, fazer passeata, escrever jornaizinhos, então essas coisas eu fiz muito, tive muita essa participação. Me lembro 2 escolas que eu passei, fundei 2 grêmios estudantil. Então isso era uma coisa muito nossa. O gaúcho tem essa coisa de política muito marcante, né, muito latente. E isso a gente teve uma participação que para a gente era essencial, então, para a redemocratização, mas eram algumas coisinhas muito... E o senhor era de acompanhar os fatos, a política? Sim, se acompanhava no rádio, como a válvula, né? Diga-se de passagem, mas acompanhava, assim... Se discutia muito em casa essas questões. Na queda do João Goulart, em 64, um pouco antes, que o Brizola, governador do Rio Grande, comandou a campanha da legalidade, se utilizando lá da Rádio Guaíba, no porão do Palácio do Piratini, foi, né? No porão do Palácio. O senhor chegou a vivenciar essa época ou era muito menino ainda? Eu era menino. A campanha da legalidade foi em 61, eu tinha 7 anos de idade. Era muito menino, mas isso... Mas tens alguma lembrança? Mas tem, porque em casa... Todo gaúcho era um brizolista. E era comum casas ter uma foto do Brizola na parede. Porque seria o herdeiro do Getúlio, então o trabalhismo, tudo isso. Então se falava muito em casa essas questões. Quer dizer, que a lembrança que eu tenho é uma lembrança de comentários. Não vivi que era muito jovem na campanha de legalidade. Mas foi um fato marcante não só para o Rio Grande, para o país, né? O Brizola era um ídolo, né, no Rio Grande do Sul. E essa luta dele, da campanha da legalidade, permitiu que o vice-presidente assumisse o poder até ser deposto depois, né, em 64. 64. Bom, e aí o senhor vai para a faculdade, estudou Estudei na Unicinos, que ficava, na época, era na cidade de São Leopoldo, Grande Porto Alegre, uns 30 km de Porto Alegre. Aliás, uma faculdade bem conceituada. Hoje ela é muito grande, no Rio Grande do Sul é uma das mais conceituadas. Era muito grande, né? Ela não era tão grande na época, né? Eu entrei na faculdade em 1976, né? E fiz meu curso de Direito lá na cidade de São Leopoldo. A escolha pelo direito foi uma decisão sua, uma influência da família, de alguém que o senhor se espelhou?
Não, eu não tive um modelo. O que eu me lembro, o pessoal, parentes, diziam, esse guri fala demais, esse guri fala demais. Eu ficava muito entusiasmado com as questões acadêmicas, dos discursos de política estudantil, tudo. Então o pessoal dizia, esse guri fala demais. Mas quando eu fui me inscrever no vestibular foi uma coisa natural, mas eu não fui influenciado por ninguém, eu não tive nenhuma influência, nenhum modelo familiar. E aquela tua escolha pelo direito, depois quando veio o curso e que a coisa foi andando, ou ficou no meio do caminho alguma dúvida? Não, eu tinha... Escolheu certo? Quando eu iniciei o curso, nos primeiros semestres já sabia que aquilo eu queria fazer. Convicto? Eu fiquei convicto e eu sempre fui muito apaixonado pela profissão. Nós falamos do Brizola, do Getúlio, também advogados, né? Também advogados. Como tantos outros que fizeram história na política que eram advogados. A advocacia está intrinsecamente ligada à política brasileira, né? Nós tivemos advogados em encargos de destaque e tudo mais, talvez por ter uma visão mais crítica, eu acredito que seja por isso, a partir daí. Se eu estiver equivocado, me ajude, por favor, mas eu acho que foi legalizada a profissão de advogado no governo do Getúlio. No governo do Getúlio foi a fundação da OAB. Foi a fundação da OAB, antes era o Instituto dos Advogados do Brasil, e isso, o curso de Direito vem da época imperial, né? Mas realmente a OAB foi no Estado Novo. A organização da OAB. Da OAB. Como tantas outras coisas, como tantos a CLT, por exemplo. A CLT, porque o Getúlio era um gênio politicamente, e ele conseguiu se manter no poder, tendo ao seu lado o empresariado e ao seu lado os trabalhadores, por essa estrutura de órgão sindical e de outros órgãos de classe, outros órgãos corporativos que ele foi criando durante seu governo. A gente fala, como legado do presidente Getúlio, a implantação do salário mínimo, a jornada de trabalho e outras tantas coisas, benefícios ao trabalhador no governo Getúlio Vargas. Era uma necessidade de momento, porque outros países já estavam adiantados no assunto, ou porque ele foi um homem que tinha essa visão à frente dos outros? Realmente, o direito do trabalho como ciência, né, ele já estava bem estruturado no mundo. Não que no Brasil veio atrasado. Eu costumo dizer que o direito do trabalho surgiu quando necessário foi. Porque o Brasil até então, no início do século passado, o Brasil era um país agrário. E as relações agrárias eram relações que não eram trabalhistas. Então, quando começaram a chegar os imigrantes, principalmente italianos e outros, começaram a surgir as fábricas em São Paulo, daí que foi formando uma consciência da classe trabalhadora, daí foi um momento, em torno dos anos 30, que se fez necessário regular essas condições, com o surgimento da industrialização em São Paulo. E aí veio a organização sindical, enfim. Daí, exatamente, sindicatos, daí teve que ter a legislação, tudo mais, daí surge a Justiça do Trabalho também. Tudo foi em decorrência do momento econômico do país. Doutor Nelson, vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa conversa em seguida? Faremos isso, então. Nelson Hamilton Leiria é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue
141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje aqui pela TVL é o juiz do trabalho aposentado, Nelson Hamilton Leiria. O senhor se formou em Direito na Unicinos, lá em São Leopoldo, na década de 80. Já saiu pro batente, como diz o gaúcho, para o trabalho, já advogando? Foi imediato. Eu era estagiário de uma empresa, um grande grupo gaúcho, Grupo Cordeiro, era um grupo que fazia produtos de cerâmica. E já fiquei nessa mesma empresa, então, como advogado, onde já permaneci alguns anos. E depois eu parti para outros voos, eu fiz escritório e tudo. Mas foi concomitante, né? Me formei, já fui de estagiário, já passei advogado da empresa e continuei. Ficou muito tempo no Rio Grande do Sul. O que motivou a tua vinda para Blumenau, por exemplo? Porque o senhor já está aqui há um bom tempo. Eu cheguei aqui em 92, na verdade, 1992. Eu saí em função da magistratura, passei a fiz concurso de magistratura e eu fui aprovado no Tribunal do Trabalho do Paraná. E na época minha esposa era juíza do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, que era a 10ª região. Então nós chegamos a um impasse. Vamos morar em Brasília, vamos morar em Curitiba, ou vamos morar onde? Mas nós lá em casa, como todo gaúcho, ou pelo menos a maioria, a gente tinha um sonho de Santa Catarina, já passava as férias de verão no litoral catarinense, então a gente resolveu vir para Santa Catarina. Daí dependia de designação do tribunal. Minha esposa fez um novo concurso aqui, foi aprovada aqui, eu vim por remoção do estado do Paraná. Então, a vaga que tinha era Jaraguá do Sul, se foi para Jaraguá do Sul, e eu vinha a Blumenau fazer uma substituição em férias de juiz, situação assim é muito comum. Eu cheguei aqui em março de 92 e fiquei encantado por essa cidade, me senti tão em casa, me senti tão bem acolhido, me senti uma cidade tão charmosa, tão ideal do seu tamanho, no seu sistema, no seu povo, que eu decidi, eu quero ficar aqui. Tanto é que eu cheguei aqui em março de 92, pouquíssimos meses depois já comprei um terreno e daí já foi ficando. E depois a gente nunca mais quis sair, minha esposa me se encontrou aqui. Eu tenho 2 filhos, Priscila, que é uma gaúcha, nasceu em Porto Alegre, e aqui em Blumenau nasceu meu filho William, blumenauense. E daí fui conhecendo pessoas, fui conhecendo o sistema, fui me encantando pela cidade e as outras remoções que são comuns. Normalmente o pessoal acaba indo para Florianópolis, é uma tendência normal da carreira, eu nunca quis isso. Eu e minha esposa ficamos aqui para sempre. Eu costumo dizer que eu sou um blumenauense adotado. Aliás, o senhor foi homenageado na Câmara de Vereadores em 2013 com o título, né, entregue ao senhor. Eu ganhei uma moção pelos trabalhos realizados na Justiça do Trabalho. Outra oportunidade também ganhei uma outra moção por uma condecoração que eu recebi do TST. A cidade me dá muito carinho. O senhor se aposentou agora recentemente, né? Exato. Da condição de juiz do final de trabalho. agosto me aposentei. Quanto tempo na magistratura? Eu fiquei 27 anos na magistratura. Uma carreira, né? Foi uma carreira, um bom tempo já. Eu cheguei, desse período todo, eu fiquei em Blumenau, eu cheguei em 92, eu fiquei 21 anos só em Blumenau. Então se justifica a escolha de Blumenau. Justifica a escolha de Blumenau. Bem, e na magistratura, é claro, o senhor lidou com várias situações, né, de casos, processos, individual ou da coletividade, né? Coletividade. O juiz passa, porque o processo de trabalho acontece principalmente em audiência, em sala de audiência, é muito dialogado o processo de trabalho, né? Tanto na busca de conciliação, como a instrução do processo, tudo é muito de audiência o processo de trabalho. Então acabou passando diversas situações pela mão da gente, de algumas situações inusitáveis, outras engraçadas, outras muito tristes, né, em função de realidade do processo.
mas a magistratura acaba sendo uma lição de vida. A gente aprende a ver a realidade com outros olhos, a gente consegue entrar na pele do trabalhador e ver com o seu sofrimento, a gente consegue entrar na pele do empresário e ver a dificuldade de manter uma empresa num país como o nosso, com uma carga tributária muito alta. Então a gente aprende no dia a dia na magistratura. E o senhor ou já parou também com aquela outra vocação, que literalmente é uma vocação, ser professor hoje em dia? Eu agora os últimos 2 anos da minha carreira eu passei no tribunal em Florianópolis, convocado em substituição a desembargador. Então eu acabei me afastando da FURB, que foi a universidade que eu dava aula. Agora poderia talvez para o ano que vem voltar, mas por enquanto eu estou afastado, mas sempre foi uma paixão aí na FURB. Eu fiquei 12 anos na FURB. E qual a disciplina que o senhor, ou quais as disciplinas? Eu dei processo civil, direito de trabalho e processo de trabalho. Processo de trabalho é a disciplina que mais eu dei. Agora, nos últimos semestres, eu comecei a dar a teoria geral do Estado, que é ciência política, que a gente vai passando o tempo, a gente vai passando tendo uma visão talvez mais crítica, mais analítica aí da realidade. Daí eu achei que podia transmitir para os alunos, todos jovens, a realidade política do nosso país. Então, era um trabalho que eu vinha fazendo. Doutor Nelson, o senhor tem bagagem suficiente da qualidade de magistrado, de professor, de advogado, porque continua atuando, né? Agora, uma vez aposentado, eu voltei a me inscrever na Ordem e hoje estou inscrito na Ordem e estou implementando um novo trabalho agora na condição de advogado. Na área trabalhista? Na área trabalhista, eu tenho uma ideia um pouco diferente hoje. Eu já talvez não tenha mais fôlego para essa advocacia contenciosa, de audiência, tudo, mas é uma atuação mais preventiva, mais de consultoria. Essa é a ideia que se está hoje. Doutor Nelson, o senhor falava da bagagem que o senhor construiu ao longo da carreira e por isso que o senhor tem condições, por exemplo, de passar uma mensagem para o acadêmico, para o trabalhador, quando ele deve exigir os seus direitos, para o empresário, para que cumpra as leis do trabalho, né? Qual seria a mensagem para que as coisas andassem a contento, atendendo as partes? Bom, eu acho que a atuação do estudante, do trabalhador, do empresário, primeiro deve ser uma atuação ética, deve ter uma vida ética mais sincera possível, né? Deve ser ético em todos os seus procedimentos de vida. E deve, hoje, ser muito bem informado. Deve estudar muito, ler muito, buscar fonte de informação, mas com crítica. Hoje a internet é um mundo que está à nossa oferta. Então, saia das informações padrões, vá atrás de informação, vá buscar. O trabalhador tem que conhecer seus direitos, o empresário tem que conhecer suas obrigações, né? Então é isso, viva com ética e se informe, saiba os seus direitos para exigir na plenitude. Hoje, infelizmente, o país passa por uma crise. Eu digo, a nossa crise é uma crise moral que o país passa, né? Jamais vamos dizer que temos vergonha de ser brasileiro, mas posso dizer que temos vergonha da política brasileira. E com uma revolução ética, eu acho que esse país ficará o país extraordinário que é, né? E nós temos condição de mudar as coisas. Eu tenho certeza, deve haver muito diálogo sempre. Deve haver muito diálogo, deve-se colocar as cartas na mesa e buscar seus direitos e tentar, de uma forma mais ampla, mais negociada, né, viver em comunidade. Porque, às vezes, o trabalhador, literalmente, ele trabalha. Na hora em que ele busca, como o senhor diz, os seus direitos, ou ele sugere algo que pode mudar no setor dele de trabalho, ele é visto, por vezes, como alguém que faz tão somente a crítica, não uma sugestão positiva, propositiva, e às vezes fica acuado e deixa de exigir e acaba sendo explorado. Nos falta, é uma questão de origem da população brasileira, nós dialogamos pouco, né? Nós esperamos muito das autoridades, todos.
nós ouvimos muito a classe empresarial reclamar, por exemplo, que os tributos são altos, que a legislação trabalhista engessa, mas só reclamar. Não se vê esse pessoal fazendo alguma coisa para mudar. Nós vemos também a classe trabalhadora reclama uma série de coisas, mas faz pouco. Nós esperamos muito da autoridade, no momento que se deve esperar menos da autoridade, se deve fazer mais por si. Nós devemos, usando digamos, uma figura, arregaçar as mangas e trabalhar mais. O senhor chegou a escrever um livro intitulado As Comissões de Conciliação Prévia e, inclusive, relacionando a obra ao seu cotidiano, à vida de Blumenau. A obra faz conciliação de conciliação prévia e uma experiência blumenauense. Essa experiência blumenauense eu concilia, uma Câmara de Conciliação que, junto com o Emílio Chiran, com o presidente também do Sindicato dos Trabalhadores, se criou uma Câmara de Conciliação da categoria do comércio aqui, que foi a segunda do Brasil. Não existia sequer lei, foi antes da lei, e depois teve que mudar no ano de 2000, se mudou. E é onde trabalhadores e empresários sentam à mesa e vão negociar suas desavenças, para não depender tanto do Poder Judiciário. Eu costumo dizer, o juiz é essencial, mas as partes conhecem muito mais a realidade, a verdade da sua relação que o próprio juiz. Então, se as partes puderem sentar e conversarem sem a presença de um juiz, chegarão a um resultado muito melhor. Doutor Nelson, o senhor falou há pouco da família, a sua esposa magistrada também, ela está no tribunal? Ela é desembargadora do tribunal, doutora Maria Lourdes. Atualmente ela é corregedora estadual, ela é corregedora eleita. Toma posse agora, no próximo dia 11. Tem uma filha advogada, a Priscila, e o filho William, que está estudando Direito também na Federal. Então, essa é a nossa realidade do dia a dia. Que bacana. Bom, algum fato que o senhor gostaria de deixar registrado que foi marcante lá na hora de trabalhar pela conciliação, na hora da sentença, algo que marcou e que poderia ser colocado aqui? Na verdade, o juiz tem muitas histórias, porque ele, imagina, cada processo é uma história, algumas engraçadas, outras não. Mas eu costumo, enquanto juiz, eu conversava com os novos magistrados e depois até como professor, que eu sempre insisti muito nessa questão da conciliação, eu sempre contava a história de um trabalhador de idade mais avançada que não queria fazer acordo numa audiência. Daí eu perguntei, por que o senhor não quer fazer acordo? Ele disse, doutor, eu apenas fiz esse processo trabalhista porque esse homem que está aí na frente, eu trabalhei para ele quase 20 anos, ajudei a carregar os filhos no colo, salvei os móveis da enchente, e eu fui despedido pela secretária dele. Ele nunca me disse por que eu fui despedido, eu só queria ouvir dele. Daí se levantaram, se abraçaram, todo. E aquilo me deixou bem claro que é o diálogo que tem que estar mais presente. É o diálogo. Essa foi uma audiência que eu conto muito essa história para mostrar que o fim de uma relação de emprego necessariamente não precisa ficar adversos às partes, que é um período na vida que terminou, mas que termine da melhor forma possível, que já tem o trauma da separação. Então, a mim, o que nós fizemos aqui, eu digo para as partes, diálogo, diálogo e diálogo. Doutor, muito obrigado por me atender e contar um pouquinho da tua vida, da tua carreira profissional. Que bom, é um prazer, uma alegria estar aqui e até a próxima. Nelson Hamilton Leiria, juiz do trabalho aposentado, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir na companhia da TVL na programação que estamos apresentando para você, amigo telespectador. A todos, um grande abraço e até a próxima.